Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é sobre sílabas. As sílabas é um fonema ou um grupo de fonemas quando emitidos de uma vez só. Quando nós falamos a palavra palhaço, a gente emite pá de uma vez, lhá outra vez, outra vez. Então a gente teve 3 palmas. 1, 2, 3. Palhaço. Ou seja, quando nós falamos, a gente emite palavras com grupos de uma vez só e fazendo pausas. Então a sílaba, ela é classificada, conta o seu número. Por exemplo, a palavra pó tem uma só palma, tem uma só sílaba. A palavra palhaço tem 3 palmas, 3 sílabas. A palavra gato, tem 2 palmas, 2 sílabas. A palavra, um nome, Leonardo. Quantas palmas eu tive na palavra Leonardo? 4 palmas, 4 sílabas. Então, se a palavra tem pó, uma sílaba só, ela é monossílaba. Se a palavra tem gato, 2 sílabas, ela é dissílaba. Se a palavra é palhaço, ela é trissílaba, porque tem 3 sílabas. A palavra Leonardo tem 4 sílabas, então ela é polissílaba. Então essas palavras, elas são classificadas de acordo com o número de sílabas. Dentro dessa fonologia, dentro da sílaba, a gente também classifica em relação à acentuação tônica. A gente, quando fala uma palavra, a gente tem uma sílaba que ela é mais forte. É a sílaba tônica daquela palavra. Então, café. Quando a gente emite café, que tem 2 sílabas, é dissílaba. Qual que é a sílaba mais forte? Ó, café. Vamos falar 3 vezes a palavra. Café, café, café. Então, o fé é a sílaba tônica da palavra. É a sílaba mais forte. Então, ela é classificada como oxítona. Agora, a palavra palhaço. É o lhá. Então, é a penúltima sílaba. Última, penúltima. Palhaço. Temos a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, ó, palhaço. Então, o lhá é a penúltima sílaba, que é a sílaba tônica, a sílaba forte. Então, essa palavra é paroxítona. Agora, a palavra ônibus. Ônibus. O ônibus, ela é, vamos ver, última, penúltima, antepenúltima. O on, que é a sílaba tônica, é a antepenúltima sílaba. Quando for a antepenúltima sílaba, a palavra é classificada como proparoxítona. Então, nós temos palavras que serão oxítonas quando for a última sílaba tônica, paroxítona quando for a penúltima sílaba tônica, ou proparoxítona quando for a antepenúltima sílaba for a tônica. Então, a gente tem que utilizar esses recursos para a gente não errar. Batendo a palma para saber quantas sílabas tem, falando a palavra 3 vezes para ver qual é a sílaba tônica. Com esses recursos, né, o aluno, vocês não irão errar nunca nos exercícios, né, de gramática. Então, a sílaba, ela é única em cada sílaba, em cada palavra. A sílaba tem uma vogal como base, a vogal é o principal, né? Ou vai ter a vogal sozinha nessa sílaba, ou ela vai vir acompanhada dos fonemas consonantais, né? Então, essa aula de hoje é um resuminho sobre sílaba, sobre classificação quanto ao número de sílabas
e classificação quanto à acentuação tônica. Então vocês vão fazer exercício sobre isso, que eu vou colocar na plataforma Teams, e vocês irão ver se realmente entenderam, se aprofundaram um pouquinho o que vocês viram no ensino fundamental 1, dentro da fonologia. E para que existe a sílaba, as palavras? Por que a gente estuda isso? Quando a gente vai escrever a palavra, fazer a redação, e aí a linha da redação do caderno, da folha termina essa linha, a gente tem que saber separar as sílabas corretamente, né? Não é só no exercício, separe as sílabas, aí vocês vão e separam. Bonitinho. Né? O S, pássaro. Vocês sabem que o S, ele fica num lado e o outro S na outra linha. Não pode juntar os dois S's, né, na separação da sílaba. Né? Vocês sabem disso. Mas chega na hora da redação, quando vocês vão escrever, vocês esquecem essas regras. Vocês passam para a linha de baixo com os dois S's lá embaixo. E não pode. É um S num lado em cima, e o outro S na outra linha. Então essa classificação, essa separação, ela continua. A regra continua quando vocês vão fazer uma redação. Então, por isso que é importante a gente também estudar a separação de sílabas. Então, a gente vai, no próximo vídeo, eu irei falar um pouquinho sobre essa separação de sílabas também, tá bom? Então, estudem bastante, fiquem bem e até a próxima aula.